Olá, galerinha! Eu sou a professora Bianca Nascimento e essa é a nossa primeira videoaula. Mas é mais do que uma videoaula, na verdade é uma correção. Falar um ok aí com vocês. Eu passei para vocês na semana passada um estudo dirigido. E aí nós fizemos a correção no exercício do caderno, mandei um quadro para vocês sobre a correção, que eu estou olhando aqui. E além disso, eu passei um passo a passo para a gente poder fazer o nosso primeiro fichamento. O que é um fichamento? O fichamento é mais do que um resumo, é colocar assim os pontos mais importantes da matéria. Então, a primeira pergunta do fichamento que eu fiz para vocês foi: como surgiu o ser humano de acordo com a teoria criacionista? De acordo com a teoria criacionista, o ser humano surgiu de Deus, de Adão e Eva. Essa seria a resposta correta. Pode escrever mais do que isso? Pode, mas no fichamento a ideia é escrever o mínimo possível e o ponto exato da questão. Então, o surgimento do homem, de acordo com a teoria criacionista, é o surgimento das coisas divinas, né? Que veio de Deus dentro da nossa cultura através de Adão e Eva, dentro da cultura indígena, né? Os deuses da floresta, Tupã, né? Dentro da cultura egípcia. Então, é quando a gente acredita numa teoria de uma criação divina, aonde Deus deveria ter criado o homem. No número 2, veio a pergunta: como surgiu o ser humano de acordo com a teoria evolucionista? De acordo com a teoria evolucionista de Charles Darwin, o ser humano deveria então ter surgido através de uma evolução. Para a história, as duas teorias são pertinentes, são importantes, tanto a teoria criacionista quanto a teoria evolucionista. Na teoria evolucionista, então, o homem evolui. Ele evolui, né, e vai se adaptando ao meio, num processo de seleção natural. O ser humano ou o animal que não se adapta às transformações do meio, ele é eliminado, ele morre, né? Então vai sobrevivendo só aqueles que passam por esse processo de seleção, só aqueles que passam por esse processo de adaptação. E aí vai acontecendo a evolução da espécie. Número 3. Como viviam os seres humanos no período paleolítico? No período paleolítico, o homem vivia da caça, da pesca e da coleta. Faziam, então, instrumentos de pedra, principalmente, mas também de madeira, graveto, né? E é de pedra lascada. Então, eles quebram a pedra e transformam essa pedra num instrumento, até eles conseguirem fazer com que essa pedra fique bem fininha e transformar essa pedra numa lâmina, né? E aí facilita os instrumentos e as ferramentas para esse período do Paleolítico. No período Paleolítico também, vai ser no final do período Paleolítico que eles descobrem o fogo. 4. De acordo com as atuais descobertas arqueológicas, em que continente surgiu o ser humano? Na África, no sul do continente africano. E se o homem do Paleolítico era nômade e buscava alimentos, é certo dizer que o mundo foi povoado nesse período? Sim. Se o primeiro ser humano surgiu no sul da África, provavelmente esse primeiro ser humano andou em volta ali naquela região em busca de alimento, porque ele vivia no período paleolítico, né? Então ele vivia da caça, da pesca e da coleta. Ele ia coletando o que ele precisava para sobreviver, para se alimentar. E não encontrando ali, é claro, o filho dele, né, não ele, mas o filho dele vai andando em regiões mais distantes, o neto, o bisneto, tataraneto, então vai povoando o continente africano. E as gerações posteriores vão chegar até a Europa, vão chegar até a Ásia e provavelmente vão ter atravessado então, né, o Estreito de Bering, que separa o país chamado Rússia do país chamado Canadá. Na verdade, ali o Alasca é dos Estados Unidos. Então ele consegue atravessar aquela ponte ali, que é o Estreito de Bering, congelado, e aí promove uma teoria, que é a teoria do Estreito de Bering, que é a teoria do povoamento da América. Por que a gente acredita que eles chegaram na América daquele jeito? Porque a teoria é mais provável. Um sítio arqueológico encontrado no norte dos Estados Unidos comprova então a existência de fósseis muito antigos ali naquela região. Então a gente acredita que essa teoria do Estreito de Bering é a mais provável de ocupação da América. Mas existe outra teoria, que é a teoria dos caminhos diversos. A teoria dos caminhos diversos, o homem também teria saído da África, também teria chegado até a Ásia, e quando ele chegou lá no sul da Ásia, né, ele provavelmente deveria ter atravessado o Oceano Pacífico de canoas.
Mas o Oceano Pacífico é muito distante e os perigos são iminentes. Então, essa teoria do caminhos diversos é mais difícil de ser aceitada. Mas presta atenção só, olha só que características interessantes. Lá na Ásia, como são as características físicas da população da Ásia? Olhinho puxado, cabelo bem lisinho e eles são bem brancos, porque lá faz frio, então tem pouca incidência solar. E como que é a população da América do Sul? Eles são com o olhinho puxado também, que o índio tem um olhinho meio puxado, cabelo bem lisinho também, só que a cor da pele do índio é mais escura da cor da pele do asiático, porque o índio da América do Sul, ele tem maior incidência solar, então a pele dele ficou mais escura. Mas essas características físicas também comprovam essa teoria dos caminhos diversos. Matéria nova, hein? Presta atenção. Além disso, a questão número 5. Como o ser humano então ocupou a América? Através dessas duas teorias. A teoria do Estreito de Bering, onde ele atravessou esse Estreito de Bering congelado, ou a teoria dos caminhos diversos, que a gente não tinha falado ainda, né? Onde o ser humano pode ter pego barcos do sul da Ásia e atravessado o Oceano Pacífico até chegar na América do Sul. Questão 6. Quais são os principais sítios arqueológicos e suas principais descobertas no Brasil? Né? A gente tem vários sítios arqueológicos importantes. 2 sítios arqueológicos se destacam, que é o sítio arqueológico da Lapa Vermelha, né, que fica em Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde foi encontrado a Luzia, né, que é o fóssil mais antigo do Brasil, e a gente também tem o sítio de São Raimundo Nonato, que também é muito importante, que fica no Piauí, e que também foi encontrado ali vários utensílios antigos, né, do período paleolítico, provavelmente. Tá lá no livro, ó, na página 48, tá falando então dos sítios, né, que são bem importantes. E eu fiquei devendo para vocês a minha viagem que eu fiz à Lagoa Santa, a esse sítio arqueológico. Então, vou anexar junto a esse vídeo, no final do vídeo, uma apresentação no PowerPoint das fotos que eu tirei lá. E aí vocês vão poder ver a preguiça gigante, ou a remontagem dessa preguiça gigante, que é esse fóssil antigo do período, né, do Brasil paleolítico, que foi remontado num museu que fica lá na Lapa Vermelha. E eu vou tirar a foto do lado da preguiça gigante, depois você dá uma olhadinha lá. E aí, para finalizar, a questão 7 está perguntando: como viviam os seres humanos no período neolítico? No período neolítico, a gente vai vivenciar ou vai presenciar uma revolução agrícola. Por que revolução? Porque a revolução modificou completamente a vida do homem. O que significa a palavra revolução? É exatamente isso, né? Que eles viviam de um jeito, da caça, da pesca e da coleta somente, eles eram nômades, e com a descoberta da agricultura, eles passaram a ser sedentários, passaram a produzir seu próprio alimento com a agricultura, passaram a criar animais, e aí vai surgir aos poucos aí uma pecuária. Então a vida do homem vai modificar completamente, o formato das casas, a maneira de se viver, né? E aí a gente fala que no período neolítico, que no período neolítico a gente tem a descoberta da agricultura, que faz toda uma revolução na vida do homem, que é essa revolução agrícola. Então, agora assista a nossa próxima videoaula, que realmente é a explicação da matéria nova sobre Mesopotâmia. Ó, e quem gostou, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima aula.